Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer conhecer os principais tipos de rescisão de contrato de trabalho, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Vamos lá, gente, fiz um pequeno esquema aqui, do jeito bem prático, sobre rescisão de contrato de trabalho. É algo muito comum nas empresas em geral, certo? Também para os escritórios de contabilidade que executam essa tarefa diária em seus departamentos pessoais e é algo que sempre tem dúvidas, perguntas sobre este tema. Por esse motivo, estou trazendo esse vídeo aqui para você. Muito bem, gente, conheça alguns aqui principais tipos de rescisão de contrato de trabalho. Eu vou colocar principalmente, vou citar aqui 5 principais, existem outros, mas antes existe esse conceito que é extremamente relevante você saber e entender, beleza? Extinção de contrato de trabalho, item A que eu coloquei para você, resilição, certo? É a simples manifestação unilateral de vontade. Ou seja, se eu tenho vontade, patrão, de demitir, muito bem, eu vou lá, demito, certo? É um contrato de trabalho, uma simples vontade unilateral de ambas as partes, já é um conceito inicial aqui para você entender. Outra extinção, resolução, quando há um ato faltoso. Por exemplo, um ato grave que o funcionário cometeu, certo? Ou seja, existe uma norma determinando essa falta grave e poderá caber uma justa causa, certo? Isso é um processo de extinção de contrato, resolução. E existe o contrato de trabalho, a extinção do contrato de trabalho por rescisão é quando há nulidade do contrato, certo? Por alguma situação que aconteceu, este ato de contrato está nulo, certo? E eu estou aqui citando as seguintes modalidades de rescisão, certo? Eu estou dando aqui 5 principais dicas, 5 modalidades mais comuns, tá? Mas existem outras, eu até cito aqui embaixo outras modalidades, certo? Mas eu vou agora passar uma a uma para você. Primeiro tipo de rescisão aqui, primeira modalidade que nessa relação de trabalho entre empregador e empregado pode acontecer. Empregado seletista, certo? Seletista. E eu estou falando aqui de acordo com a Lei 13.467 de 2017, que foi as alterações trazidas pela reforma tributária, beleza? Primeiro fato aqui, rescisão sem justa causa, ou seja, quando o empregador, ou seja, o patrão, não quer mais aquele funcionário, existe um contrato de trabalho com aquele funcionário e vai lá, demite o funcionário. E essa modalidade chama-se rescisão sem justa causa, beleza? Segundo fato, rescisão indireta, artigo 483 da CLT, é quando o empregador comete uma falta grave. Também pode acontecer do empregador cometer uma falta, né? Algum ato que possa prejudicar ali o empregado, certo? Existe também essa questão, rescisão indireta, ou seja, o próprio funcionário pode ir lá chegar com a empresa, dizendo, eu quero sair por esse motivo, desde que, logicamente, comprovando o fato, certo? E terceira opção aqui, pedido de demissão. O empregado pede para sair. Muito simples. O empregado, se ele não quer mais trabalhar naquela empresa por algum motivo, ou, por exemplo, passou num concurso público, tem um emprego melhor, enfim, vai mudar de cidade, enfim, por um motivo que seja, ele pede para sair, certo? Faz o comunicadozinho dele por escrito, uma cartinha de próprio punho, certo? E pede para sair, pode informar lá o motivo necessário na cartinha, beleza? Quarta opção aqui, por acordo entre as partes, artigo 484A da CLT. Isso até é uma modalidade muito nova, certo? Nova trazido pela reforma trabalhista. Não existia essa possibilidade anteriormente, certo? Agora é possível fazer um acordo, certo? Ou seja, se o patrão e o empregado decidem um mútuo acordo entre as partes, se o patrão não quer mais aquele funcionário e o funcionário não quer mais trabalhar naquela empresa, e se ambos gostariam de fazer um acordo, muito bem,
hoje esta modalidade é permitida. Gente, qualquer outra modalidade de acordo que não esteja previsto na CLT, esses acordos não são permitidos. A gente escuta falar, bora negociar. Bem, negociação não existe na legislação. Legislação, o que existe é o que está previsto no artigo 484 em relação ao acordo. Beleza? Quinta opção aqui, justa causa, artigo 482 da CLT. O empregado comete falta grave. Muito bem, gente. Se o funcionário cometer essa falta grave, a empresa sim poderá demitir o funcionário devidamente por ter acontecido esta falta. Existe lá nesse artigo 482 da CLT, lá uns 10 a 12 itens de falta grave, certo? Podemos citar aqui por exemplo, uma pessoa simplesmente abandono de emprego, mais de 30 dias sem ir ao seu trabalho, você encerra o contrato dele, certo? Por justa causa, por abandono de emprego, certo? Ou seja, simplesmente o funcionário sumiu, não voltou, não foi comunicado, foi atrás dele, mas o funcionário não apareceu. É um exemplo muito simples, passivo aí de justa causa, certo? Existem outros exemplos, que eu só coloquei aqui, a gente poderia estar nesse vídeo falando diversos, mas aí ficaria muito longo, né? Mas existe falência de empresa, dispensa imotivada, plano de demissão voluntária, culpa recíproca, término de contrato, um exemplo muito simples, término de contrato de experiência. Então, terminou o contrato de experiência, o funcionário, se a empresa quiser, aí no caso, colocar agora, contratar o funcionário para a modalidade por tempo indeterminado, terminou por esse período de experiência, nesse caso, dá continuidade no seu contrato. E assim sucessivamente, exemplos que a gente pode colocar aqui para você. Mas que direitos trabalhistas em relação a essas modalidades é possível, certo? Muita gente também me pergunta, que direito trabalhista eu tenho se for rescindir desse jeito, se for rescindir desta outra forma, certo? Vou perder direitos? Vou ganhar direitos? Gente, primeiro fato, ganhar ou perder direito depende da modalidade da sua rescisão. Se você não quer mais o funcionário por algum motivo que seja, vá lá, demite, né? Já sabe que tem os custos desta rescisão. Mesma coisa o empregado. Se o empregado não quer trabalhar mais naquela empresa por algum motivo que seja, porque está buscando, pleiteando algo melhor, mesma coisa. Vá lá, pede a sua demissão e com base na sua demissão você tem os direitos específicos de rescisão a pedir, beleza? Então aqui eu vou citar alguns exemplos, então referente a essas situações que é interessante a gente falar aqui. Primeiro, rescisão sem justa causa, foi aquela que eu disse que o empregado demite o funcionário, né? Você tem direito a todos os direitos possíveis. É importante falar que existe a questão do aviso prévio indenizado, aviso prévio trabalhado, certo? Esse aviso prévio indenizado ou trabalhado, como é uma quebra de contrato, depende, por exemplo, do tempo de trabalho que o funcionário tem naquela empresa. Isso é importante também relatar aqui para vocês, porque esse aviso ele pode durar mais de 30 dias, 30, 45, 60, ou seja, ela é proporcional ao tempo de trabalho que esse funcionário trabalhou naquela empresa, certo? Então, ele tem o saldo de salário, justamente os dias que estão ali no mês que ele trabalhou, certo? Ou então o mês inteiro, né? Você tem aí férias vencidas, você tem mais férias proporcionais. O que é férias vencidas, férias proporcionais? Férias vencidas, quando ele completou 12 meses, ele passa a ter o período aquisitivo para gozar férias. Mas ele não gozou. Então, se ele não gozou durante aquele período de mais 12 meses que ele teria, ele já tem umas férias vencidas, né? E mesma coisa, férias proporcionais. Então, nesse primeiro ano, já completei 12 meses, não tirei férias, aí completei mais 12 meses, aliás, estou chegando a completar mais 12 meses, então, na minha rescisão tem que ser proporcional a esses 12 meses, certo? Então, é importante falar isso. Mais um terço que um terço das férias, né? Lembrando, se umas férias, por exemplo, lá, o valor das férias de R$1.000, um terço, você vai lá também adicionar esse um terço, certo? 13º, aviso prévio, conforme eu já tinha te falado, existe duas modalidades, aviso prévio indenizado e aviso prévio trabalhado, certo? Você tem aqui multa de FGTS de 40%, essa multa de FGTS de 40% é sobre o valor de depósito que você tem na sua conta lá da Caixa Econômica, certo?
a conta vinculada à guia do FGTS, que todo mês é recolhido 8% de FGTS sobre a sua remuneração, sobre o seu salário lá, beleza? Você tem o saque do FGTS depositado, digamos que você tenha lá R$1.000 de depósito, você recebe lá as multas de 40% mais os R$1.000 de depósito, certo? E você tem a guia do seguro-desemprego, você vai poder dar entrada no seu seguro-desemprego, certo? Todo esse serviço quem faz é a empresa para o empregado, beleza? Ele que gera a guia, tudo bonitinho, dá entrada junto ao Ministério, esse processo é tudo eletrônico, é um processo que geralmente a contabilidade das empresas executam, certo? Vamos lá, segunda opção aqui, pedido de demissão, quando o funcionário pede para sair, aí tem aí saúde de salários, férias vencidas, mais férias proporcionais, mais um terço, e o 13º proporcional. Observe que quando o funcionário pede para sair, ele não tem direito à multa, certo? Não tem direito ao saque do FGTS, beleza? E não tem direito a seguro-desemprego. Já observe que já diminui alguns direitos trabalhistas, certo? Porque, primeiro fato, é importante aqui, o saque do FGTS, gente, o valor que foi depositado, vou perder? Não, você não vai perder, certo? Porém, naquele momento da rescisão, você não passa a ter o direito a sacar, tá? Mas pode ser que futuro, existem regras específicas, não vou relatar aqui, você poderá sim usufruir isso lá na frente, tá? Você tem aqui a modalidade de acordo, eu quero frisar bastante, certo? O que tem de direito na modalidade de acordo? Sim, aí no caso acordo vai haver uma reciprocidade, né? Vão praticamente, digamos, patrão e funcionário vão dividir essa rescisão, 50% para cada, certo? Então, o acordo, 50% do aviso prévio, ou seja, em vez de a empresa pagar integralmente o aviso prévio, ele paga só 50%, certo? Se for, no caso, aviso prévio indenizado. Lembrando, a diferença do aviso prévio indenizado. Aviso prévio indenizado, eu não quero mais que você trabalhe, está aqui teu aviso, você tem que sair. Você sair já imediatamente. Aviso prévio trabalhado, não, você ainda vai trabalhar. Estou te avisando hoje que daqui a tal dia você vai sair. Ou seja, você já está avisado e você vai trabalhar o seu aviso. Beleza? Então são duas coisas diferentes aqui. Aí você tem 20% de multa de FGTS. Lembrando, se a empresa te demite, você tem 40%. Como aqui é um acordo, 50-50, então, no caso, você tem direito a 20% de multa do FGTS. Você tem direito a saque de 80% do FGTS depositado. Nessa modalidade de rescisão por parte da empresa, você saca integralmente o seu depósito do FGTS. Se é o acordo, você pode sacar até 80% aí, beleza? Não tem direito a seguro-desemprego, tá? Nessa modalidade de acordo. Recebe integralmente a questão do saldo de salários, férias vencidas, mais um terço de férias proporcionais, certo? E mais um terço. Então, isso tudo entra normalmente. Toda aquela rescisão básica de férias, saldo de salário, entra também na modalidade de acordo. Rescisão por justa causa, gente. Isso é muito importante falar aqui, porque, primeiro, para ser cometida uma justa causa, precisa de comprovação do fato, né? Precisa estar bem fundamentado, certo? Então, isso é um fator muito importante. Então, patrão, empresas que for da justa causa, muito cuidado, tenha a documentação comprovando o fato. Até porque, se o funcionário que saiu por justa causa for à justiça, você vai lá e prova, olha, está aqui, ele cometeu essa irregularidade, está aqui a situação. Aí, de preferência, se for um fato muito grave, tipo roubou, funcionário roubou, faça um BO, tenha as comprovações do fato, isso aí é relevante. Da mesma forma, se for o contrário, né? Se já o empregador cometeu alguma falta grave, né? Aí o funcionário que tem que comprovar esse fato dessa rescisão indireta, né? Que ele pode pedir a rescisão indireta também, da mesma forma como a empresa pode demitir por justa causa por algum fato aí que o funcionário vem cometendo sucessivamente, beleza? Lembrando que tem também as empresas poderá dar advertência, suspensão, isso tudo é previsto também na CLT. Vamos lá, outro fator importantíssimo aqui. E o que tem direito uma rescisão? Tem direito a saldo de salários, férias vencidas, mais um terço.
não vai receber seguro, não vai receber a multa do FGTS, enfim, o depósito, essas coisas não vai receber, tá? Ou seja, perde bastante direito no caso de justa causa. Um outro fator importante, uma justa causa, a empresa não pode aí rasurar a carteira de trabalho aí, denegrindo a imagem do funcionário, tá? E não é possível fazer isso, isso é uma das regras também, tá certo? Então assim, outro fator importantíssimo aqui que eu deixei para o final, em relação a seguro-desemprego, que faz parte também dos direitos trabalhistas que o trabalhador aí tem acesso a seguro, mas muita gente tem dificuldade de entender quando eu vou receber o meu seguro. Primeiro, a gente já sabe que na modalidade no qual a empresa demite o funcionário, beleza? Isso é a primeira regra, tá? Para você receber o seu seguro-desemprego. Lembrando, quem paga o seguro-desemprego é o governo, tá? É o governo que paga. Então, assim, observado a carência de solicitações do seguro-desemprego. Está lá na Lei 13.134 de 2015. Muita gente pergunta sobre isso. Tem direito ao seguro-desemprego? Trabalhei tanto tempo. Quanto tempo para me ter o seguro? Então, é importante falar isso para você. Primeiro, precisa que a empresa te demita, né? Ou seja, isso aqui serve inclusive também para empregados domésticos, né? A categoria doméstica. A gente está falando de seletista, mas a categoria doméstica, na sua maioria agora aqui, também tem todos os direitos, inclusive seguro-desemprego, tá? Então, assim, primeira observação de carência. Lembrando que isso aqui são períodos de carência, tá? Tem que ter carência de 12 meses dos últimos 18 meses anteriores à data da dispensa. Já aqui, na segunda opção, 9 meses, os últimos 12 meses da data da dispensa, certo? E nas demais solicitações, se eu já pedi na terceira, quarta vez aí o seguro-desemprego, a cada um dos 6 meses anteriores da data da dispensa. Cálculo de seguro-desemprego, gente, depende muito. Ninguém ganha abaixo de um salário mínimo, certo? Posso até relatar aqui para vocês, é uma tabelinha que tem, estou com essa tabelinha aqui, certo? O seguro-desemprego, ele pode ter o valor máximo aí de 1.813,03, certo? Então, quem ganha acima, por exemplo, de 2.666,29, vai chegar aí até esse teto aí de seguro-desemprego. Quem ganha até 1.599,61, multiplica aí pelo salário médio, 0,8, que é 80% em média, certo? Lembrando, ninguém abaixo de um salário mínimo, tá? E quem ganha de 1.599,62 até 2.666, existe um fator de cálculo, certo? Vai multiplicar aí o valor por 0,5, somar o valor de 1.279,69. Então, é uma média que faz para o seguro-desemprego, beleza? Então, gente, basicamente, as informações relevantes sobre modalidade de rescisão, tipo de rescisão, são essas. Mas é interessante sempre você procurar um contador, você procurar um advogado, caso você tenha dúvida, tanto patrão quanto empresa, né? Quanto relacionado aos funcionários também, certo? É importante sim você saber os seus direitos trabalhistas, certo? Mas tudo dentro da CLT, tudo dentro daquilo que é permitido. Lembrando que tem hoje fiscalizações eletrônicas, hoje tem a Justiça do Trabalho, Ministério do Trabalho, hoje tem aí o E-Social, hoje você tem uma série de obrigações acessórias para cumprir, que essas informações são cruzadas, certo? Para evitar possíveis fraudes, enfim, e tem que ser assinada a carteira de trabalho do empregador. Tudo tem que ter o devido contrato, a devida documentação de tudo isso aqui que eu estou falando, certo? Existe todo um trâmite documental que tem que ser seguido, tanto no processo de admissão, quanto no processo também de rescisão. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. E também sempre marcar o sininho e receber em primeira mão os nossos vídeos do canal da J Soluções. Um abraço, gente, e até a próxima.